irmãos, tem aqui alguns recados. Enquanto eu dou os recados, os irmãos podem já ir abrindo o material, capítulo de número 11, né? Nossa lição de número 11. Hoje, no dia do DIP, as ofertas missionárias, no culto da noite, né? Aqueles que quiserem ofertar, aqueles que forem movidos para isso, as ofertas missionárias serão todas enviadas para as portas, a missão Portas Abertas, né? Que cuida da igreja perseguida. O jantar dos namorados, meus irmãos, será no dia 13 de junho, com o Ricardo Alvim. O valor é R$ 160 o casal. Aqueles que vão, né, para o jantar dos namorados devem nos procurar os nossos irmãos, né? O Alan está lá em cima, o Alan, a Leia, fale com o Alan e com a Leia, dê o seu nome para eles. Nós precisamos, meus irmãos, o quanto antes para nos organizarmos, né? Porque estamos assumindo lá um compromisso com o Ricardo. E essa semana é semana de oração. Nessa semana nós vamos até quarta-feira. Então, segunda, terça e quarta-feira, das 7h30, a partir das 7h30, nós estaremos aqui na nossa igreja reunidos em oração. Pedir para o nosso irmão presbítero Cláudio fazer uma oração em favor da nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, por mais essa manhã, com vida e com a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para junto nós estarmos aprendendo mais uma porção daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor Deus, ser com o pastor, que o Senhor esteja colocando, Senhor, as Tuas palavras nos seus lábios, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos ensinando, tire todo aquilo que possa tirar a nossa atenção, ó Pai amado, desviar da Tua palavra, e que nós possamos estar praticando, prestando bastante atenção, ó Pai, naquilo que sabemos que é do Senhor que vem nesta manhã. Que o Senhor esteja edificando as nossas vidas com a Tua palavra mais uma vez nesta manhã. Em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar primeiro as perguntas, né? E depois a gente vai passar pelo texto. É importante nós aprendermos bem esse texto de João, que é um texto tanto para a nossa edificação, quanto também para usarmos para a evangelização. Lembre-se que esse material, com ele você pode formar grupos, né, de evangelização. Todo o evangelho é apresentado aí por João. Então, o tema da nossa lição hoje, Jesus, a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. No capítulo 11 do Evangelho de João, pode ser dividido em duas partes. Estou usando aí o mesmo conteúdo do material, só que eu coloquei aqui no Datashow. A primeira parte, versículo 1 a 46, trata da doutrina da ressurreição. E a segunda parte, versículos 47 a 57, enfatiza a reação de algumas pessoas a Jesus e ao seu ministério, né? Então, o capítulo 11, dividido em duas partes, ressurreição e a reação das pessoas ao ministério de Cristo Jesus. A primeira parte do capítulo, versículos 1 a 46, evidencia aspectos da humanidade de Jesus, bem como da sua divindade. Jesus é o Deus encarnado, né, conforme João, capítulo 1, versículos 1 e 14. Então, isso é muito importante, né, nas Escrituras, é apresentado claramente nos Evangelhos, e é defendido pelos apóstolos depois. Jesus, ele tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Então, é importante a gente entender isso, porque algumas pessoas, mesmo cristãs, elas têm dificuldade com esse entendimento, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E alguns vão achar que Jesus é simplesmente um homem. Não, Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho, ele é Deus, ele é plenamente Deus.
Ele é co-igual ao Pai. Ele é igual ao Pai em essência, em poder, em eternidade, em todas as coisas. Só que na sua humanidade, não, né? Na sua humanidade, ele passou a fazer parte do tempo, né? Como Deus, ele é atemporal. Então, ao estudar essa passagem, o que você descobriu e aprendeu sobre a humanidade de Jesus e sobre a sua divindade? Então, nós vamos ver depois, mas aqui a resposta é que ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Como homem, ele até chora, né? Ele até chora. Nós vamos ver que depois ele chora, ali na ressurreição, quando ele vê que Lázaro morreu. Mas, como Deus, ele pôde chamar Lázaro para fora do túmulo. Quem pode dizer para alguém que está no túmulo, vem para fora? Só Deus. O que você aprendeu nesta passagem sobre a doutrina da ressurreição? Nós vamos examinar o texto lá também, né? Mas sobre a doutrina da ressurreição, nós vamos aprender o seguinte, que todo aquele que está em Cristo, ele vai ressuscitar para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Todo aquele que está em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Então essa é uma esperança do cristão, essa é a maior esperança do cristão. A esperança da ressurreição, porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente sabe também que em Cristo nós vamos ressuscitar e vamos entrar na glória eterna. O que a ressurreição de Lázaro, realizada por Jesus, tem a ver com o nosso futuro? Tem a ver com isso, né, que nós acabamos de falar. A ressurreição de Lázaro é uma amostra do que acontecerá com todos os crentes no final da história. Porque Lázaro estava morto já há 4 dias, seu corpo já estava ali apodrecendo, mas ele ressuscitou. Então ele é uma amostra do que vai acontecer com todos os crentes no final da história. Nós vamos ser chamados pelo Senhor dos túmulos aonde estivermos. E todos aqueles que estiverem nos túmulos serão chamados e dos túmulos sairão para a vida com Cristo. No versículo 25, Jesus declara ser a ressurreição e a vida. Como esta declaração impacta a sua vida diante da realidade da morte? Então, meus irmãos, todos nós temos aí uma preocupação com a morte. Mas o cristão deve ver a morte não com desespero. O cristão deve ver a morte até como um privilégio. Por quê? Porque a partir da morte nós vamos estar com Deus. E todo aquele que está em Cristo vai ressuscitar, tem que ter essa fé. Que consolo traz essa declaração para a sua vida hoje? Eu acho que a resposta vai estar lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala aos crentes lá em Coríntios, dizendo o seguinte, vocês que já perderam pessoas, não devem entrar em desespero. Por quê? Porque as pessoas que vocês perderam, estando elas em Cristo, nós vamos encontrá-las. Amém, meus irmãos? Então, a morte para nós é uma pausa, né? É uma grande pausa, mas é uma pausa. Depois nós vamos encontrar aqueles que já morreram. Conhecendo agora esta gloriosa doutrina da ressurreição, o que você poderia fazer para consolar e encorajar seus familiares, parentes e amigos diante do sofrimento pela morte de um ente querido? Então, nós sabemos que muitas pessoas sofrem excessivamente com a morte de um ente querido. Todos nós vamos sofrer com a perda, né, de alguém, com certeza, todos nós vamos sofrer. Mas, meus irmãos, o cristão, ele tem essa esperança da ressurreição. Isso nos traz um enorme consolo. Agora, aqueles que não têm essa esperança da ressurreição, eles não têm esse consolo. Eu já conversei com algumas pessoas que têm a seguinte visão: morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, né, muito triste. É o fim, né? A morte é simplesmente um final. Mas para o cristão não. A morte não é um final. A morte ela é uma pausa. Lembrando que nós não cremos em reencarnação, meus irmãos.
Nós não cremos em reencarnação. A Bíblia não fala sobre reencarnação. Aliás, a Bíblia ensina que ao homem cabe viver e morrer uma só vez. Uma só vez. O homem vai viver e morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, o ensino sobre reencarnação, o ensino do Espiritismo, né, ele não está na Bíblia. E a Bíblia condena tentar falar com pessoas que já morreram. Quem morreu está em outro lugar, num plano inacessível para nós, e nós cristãos aguardamos a ressurreição. Presbítero Cláudio. Pastor, com essa ideia que o senhor passou aí, é um conforto para aqueles que perderam o seu ente querido, que vai um dia se encontrar. Nesse pensamento, o senhor acredita que nós vamos reconhecer? Sim. Sim? Sim. Mas, com certeza, não vamos lembrar do que não estão, né? Se algum dos queridos não forem, que lá não há tristeza, né? Eu não sei como vai ser, porque a Bíblia não fala de um delete, né? Que é um apagar da memória. A Bíblia não fala isso. Nós vamos nos lembrar, meus irmãos, da vida que nós tínhamos aqui e daquilo que Cristo fez por nós. Porque senão nós não vamos glorificar a Deus pela nossa salvação. Nós vamos glorificar a Deus eternamente pela nossa salvação. Como vamos fazer isso? Nós temos que ter memória. Agora, uma coisa eu sei, lá nós vamos conhecer a justiça de Deus. Quando Deus manifestar a sua justiça de uma forma que vai ser diferente daquilo que nós conhecemos aqui, como eu disse, não sei como Deus vai fazer isso. Mas ninguém vai lamentar a ausência de alguém no céu. Ninguém vai lamentar, porque lá a nossa alegria vai ser plena e perfeita. Nós vamos conhecer plenamente a justiça e a vontade de Deus, de uma forma que agora nós não conhecemos. Mas nós vamos nos lembrar. Eu acredito que nós vamos nos lembrar, né? Vários textos da Escritura nos dão essa dica que nós vamos lembrar. Mas, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, leia depois na sua casa. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar assim claramente tudo o que você precisa saber sobre a ressurreição. A ressurreição, né, dos mortos. Leia aí, busque aí depois, anote aí 1 Coríntios capítulo 15. Eu acho que 1 Coríntios capítulo 15 é um dos textos mais consoladores, mais confortadores da Escritura. Então vamos lá agora para João 11. Ixi, faltou. Não, estou voltando aqui o texto, né? Vamos aqui para João capítulo de número 11. Jesus e a ressurreição de Lázaro. Então, a ressurreição de Lázaro, meus irmãos, é o grande sinal messiânico. É o grande sinal de que Jesus é o Messias. Então, vou só relembrar aqui alguns sinais que nós já vimos no Evangelho de João. Então, olha aqui para mim. Qual um dos propósitos do Evangelho de João? Ou qual o grande propósito do Evangelho de João? Mostrar que Jesus é o Cristo, mostrar que Jesus é o Messias. O Antigo Testamento dizia que o Messias viria. Como reconhecer o Messias? Uma vez, né, que existem tantos homens no mundo, como a gente vai identificar o Messias? O Messias seria identificado por sinais que ele mesmo daria à humanidade. O Evangelho de João nos apresenta esses sinais. Um dos sinais que o Evangelho de João nos apresenta, de tudo que a gente já viu aqui, eu separei aqui 6, só para nossa memória. Transformação da água em vinho. Foi um primeiro sinal ali para os seus discípulos. Seus discípulos viram esse sinal e creram em Jesus, creram que Jesus é o Messias. O que a água em vinho representa? Representa a mudança de tempo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Representa também o poder de transformação do Messias. Ele pode transformar as pessoas como da água para o vinho. Então esse foi um sinal. Um outro sinal que Jesus Cristo deu foi a purificação do templo. Porque o Antigo Testamento dizia que uma das coisas que o Messias traria era a purificação do templo. O Messias também curou ali o filho do oficial do rei e um grande sinal, curou o paralítico no tanque de Betesda.
A cura daquele homem, daquele paralítico, foi uma grande evidência de que Jesus era o Messias, porque o Messias curaria paralíticos, né? O Antigo Testamento dizia, quando o Messias vier, ele vai fazer esses milagres. E Jesus ali curou o paralítico. Jesus também multiplicou pães e peixes. E o cego de nascença, João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Lembra da discussão lá do Sinédrio com os pais daquele cego, né, que foi curado? Se alguém reconhecesse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga, né? Se alguém dissesse, não, ele curou o cego, seria expulso da sinagoga, porque dizer que Jesus curou o cego seria o mesmo que dizer que Jesus é o Messias. E agora vem o grande sinal, né? O grande sinal, João capítulo de número 11, é o sinal inconteste de que Jesus é o Messias. Então vejamos ali, meus irmãos, João capítulo de número 11. Vamos fazer a leitura e vamos explicando à medida que vamos lendo. Os irmãos podem fazer anotações aí no material. Não tenha dó do seu material, né? Anote nele. E faça também perguntas se você tem dúvidas. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então Jesus estava ali próximo, né? Lázaro estava enfermo, estava doente. E as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus, olha, Lázaro está doente. Você ama Lázaro. Havia muita amizade entre Jesus e Lázaro. A Bíblia não escreve os detalhes, mas a Bíblia diz que eles eram amigos, que Jesus amava Lázaro e a família dele, e Lázaro estava enfermo. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, olha aqui, meus irmãos. Vocês se lembram de alguma coisa aqui, olhando para esse versículo? A cura do cego, né? A cura do cego. Na cura do cego, os discípulos perguntaram, o que aconteceu para que ele nascesse cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus disse, ninguém pecou. Isso é para que se manifeste as obras de Deus. Ele nasceu cego? Deus fez ele cego, como nós vimos lá, né? Deus fez o que vê e o que não vê. É isso que Moisés disse. E Deus fez aquele homem cego para que nele se manifestasse as obras de Deus. Agora, este Lázaro aqui, o Lázaro estava enfermo, a enfermidade de Lázaro é para que Cristo fosse glorificado, né? Para que a obra de Deus, através do Filho, fosse manifestada e Jesus Cristo fosse glorificado. Veja mais uma vez o verso de número 4. Ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus está dizendo claramente que através desta enfermidade de Lázaro, ele seria reconhecido como Messias. Ficaria claro para todos que ele era o Messias. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então Jesus demonstra aqui muita coragem, né? Ele não tinha medo da morte, e Jesus sabia também que ele não poderia morrer antes da hora, por isso ele está
disposto a voltar lá para a Judéia. E ele deixa claro para os seus discípulos mais uma vez, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui, nessa altura, Jesus já sabia que Lázaro já não estava mais doente, mas que ele havia morrido. Jesus sabia que ele já havia morrido, porque Jesus, ele é Deus, ele é onisciente. Quando Jesus usa a expressão aqui, dorme, nosso amigo Lázaro adormeceu, versículo 11, adormeceu é uma maneira carinhosa de dizer que ele morreu, né? Ele morreu, mas eu vou para despertá-lo, vou para ressuscitá-lo. Verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com Lázaro, né? Porque eles estavam com medo ali dos judeus matá-los, porque o ministério de Cristo estava crescendo, estava se rivalizando com o ministério dos judeus. Meus irmãos, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá para entender a maneira de Deus agir? Né? Deus, ele tem os caminhos dele. Ele permitiu a enfermidade de Lázaro, né? Numa teologia mais profunda não existe só a permissão, mas o decreto mesmo de Deus, né? E para que Jesus Cristo fosse glorificado. Então é interessante que Jesus tem muita segurança do ministério dele, daquilo que ele está realizando. Não há nenhuma dúvida em Cristo. Cristo, ele tinha uma agenda para cumprir, uma agenda clara, e ele vai cumprindo ali a sua agenda com muita firmeza, com muita segurança, porque ele é o próprio Deus. Mas os discípulos não, né? Os discípulos, reparem nos discípulos que eles sentiam fraqueza, eles sentiam medo. Então nós nos identificamos com os discípulos, né? Deus sabe o que ele está fazendo, mas a gente não sabe bem o que Deus está fazendo. E aí, por vezes, nós sentimos medo e, meus irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor e a segui-lo, e a termos fé, também. Porque a gente vê aqui, né, o Tomé, ele é muito racional, né? Senhor, lá na Judéia, o pessoal, né, está querendo pegar o Senhor e te matar, e agora o Senhor quer voltar para lá agora e ainda vai levar a gente, Lázaro morreu, nós vamos morrer com Lázaro. E às vezes nós somos assim também, muito racionais. Mas Deus tem uma agenda também para cumprir através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? E nós precisamos estar mais em oração, buscarmos a presença do Senhor, para entendermos aquilo que Ele tem para realizar através da nossa vida. E assim nós vamos agir com mais segurança, né? Com menos medo. Sem medo eu acho que é, às vezes, praticamente impossível. Veja ali o verso de número 17, então, a partir do verso de número 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E é interessante aqui o detalhe que João coloca, porque o ser humano é um ser humano, nós somos muito místicos, né? E às vezes nós cremos em coisas que não estão na palavra de Deus. E havia uma lenda entre os judeus, que a alma só ia embora do morto 3 dias depois. Então havia essa lenda, né, que a pessoa morria e a alma ainda ficava ali 3 dias. Nessa época de Jesus, havia esse entendimento, havia essa lenda. E muitos judeus acreditavam nisso. Não tem isso na Bíblia, viu, meus irmãos? Quando o ladrão da cruz morreu, o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Isso não está nas Escrituras.
A Bíblia é clara, quando a gente morre, nossa alma, Deus leva para algum lugar. Né? Mas veja bem, se Jesus curasse Lázaro no terceiro dia, o que muitos iam dizer? A alma dele não foi embora ainda. Mas Jesus, ele espera para passar o quarto dia. Por quê? Jesus também trabalha com a cultura. É interessante isso. Jesus, ele não trabalha só com a teologia e com a verdade. Ele também trabalha com a cultura do povo. E o Lázaro já estava ali sepultado fazia 4 dias. Veja ali, Betânia. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, mais ou menos 4 quilômetros. Então era fácil o pessoal de Jerusalém ir lá para Betânia e conferir, porque, vamos dizer assim, o centro religioso estava em Jerusalém. Então era perto para o pessoal ir lá e conferir depois o milagre, né? E a notícia ia chegar rápido também em Jerusalém. Um ia sair correndo ali rapidinho e ia chegar lá para contar para os líderes religiosos o que aconteceu. Versículo 19. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Então o texto já mostra aqui, né? Muitos de Jerusalém haviam vindo para Betânia para consolar Marta e Maria, porque era perto. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, Marta demonstra fé em Jesus. Ela diz, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado meu irmão e ele não teria morrido. Mas olha, ela demonstra uma fé vacilante no versículo 22. Mas sei também que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela demonstra uma fé aqui, olha Senhor, eu sei que mesmo agora, né, ele estando morto já há 4 dias, se você pedir a Deus, Deus pode te conceder o pedido. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí Jesus fala para ela claramente, você tem essa fé? Você tem essa fé que mesmo agora, então seu irmão vai ressurgir. Mas aí ela vacila na fé. Olha o que ela fala para Jesus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então ela já cria nessa fé, né, de que os crentes vão ressuscitar no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa declaração de Jesus, meus irmãos, é uma das declarações a respeito do eu sou, né? A respeito do eu sou. São 7 declarações de eu sou no Evangelho de João. O eu sou é um jogo de palavras onde Jesus se refere a si mesmo como sendo Deus, porque lá na sarça ardente, Moisés perguntou para Deus, qual o teu nome? E Deus disse o que para Moisés? Eu sou. Esse é o meu nome, Moisés. Eu sou. E aqui Jesus ele se coloca como eu sou, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, meus irmãos, ainda que morra, está falando da gente, né? É a doutrina da ressurreição. Os crentes, né? Todo aquele que crê em Jesus, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, né? Porque no arrebatamento, quem estiver vivo vai ser levado vivo. Mas quando vai ser o arrebatamento? Ninguém sabe. Então, olhando para as Escrituras, é bem provável que a gente morra antes do arrebatamento, né? Mas veja bem, ainda que nós morramos, nós viveremos. Amém, meus irmãos? Jesus está dizendo, olha, não é todo crente que vai ressuscitar como Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um sinal messiânico. Nossa, está acabando aqui a bateria, eu conferi lá.
E lembre-se o seguinte, o Lázaro, ele foi um... Não sei se Lázaro foi... Não sei se Lázaro foi privilegiado ou desprivilegiado, porque ele ressuscitou para morrer de novo, né? Então já pensou, a gente pensa, né? Puxa, viver 2 vezes, mas e morrer 2 vezes? Lázaro morreu 2 vezes, meus irmãos. Mas Jesus diz ali, veja o verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Qualquer coisa eu uso esse aqui mesmo, Renato. Obrigado, Renato. Som, obrigado, Renato. Meus irmãos, só vive, veja ali o versículo de número 26, só vive quem crê em Jesus, porque quando ele diz assim, todo que vive crê em mim, né? Está querendo dizer o seguinte, só tem vida quem crê em Jesus, porque quem não crê em Jesus está morto espiritualmente. O Novo Testamento ensina assim, há uma vida física e há uma vida espiritual, só tem vida espiritual quem crê em Jesus. E quem tem essa vida espiritual, verso 26, quem tem essa vida espiritual porque crê em Jesus, não morrerá eternamente. É interessante isso, né? Porque todo que está morto espiritualmente vai morrer eternamente. Vai morrer eternamente. A morte não é um fim, mas a morte é um estado de sofrimento eterno. É isso que mostra o livro de Apocalipse, né? Aqueles que morrerem sem fé em Jesus, eles serão lançados no inferno e depois do inferno no lago de fogo. Então, é um sofrimento eterno. É isso que é morte. Morte é separação. Morte é separação. Morte não é o fim, como muitos pensam. Morte é separação. Separação de quem? Separação de Deus. E quando você se une a Deus, você passa a ter vida. E todo aquele que está unido a Cristo tem vida e tem vida eterna. Então nós já temos vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Amém, meus irmãos? Mas pastor, não vou morrer fisicamente? Ok, eu vou morrer fisicamente, mas eu já tenho vida eterna. No dia que eu morrer, eu vou para o paraíso com Cristo. Vou para o seio de Abraão. E depois, quando Jesus voltar, vou ressuscitar dos mortos para ser arrebatado com Ele, para estar com Ele eternamente. Então, eu tenho vida eterna. Então, ou nós estamos no estado de morte eterna, ou nós estamos no estado de vida eterna. Deus, hoje, nesse tempo, coloca diante de nós a morte e a vida. O que diz Moisés? Escolhe, pois, a vida. Amém, meus irmãos? É maravilhoso, né, quando Jesus ele fala isso ali, aquelas irmãs, e a declaração, né, a declaração ali no verso de número 27, ela respondeu, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É claro, meus irmãos, que a fé não é só assentimento intelectual. Mas a verdadeira fé consiste em crer que Jesus, Ele é o Cristo. E é isso que João está procurando nos convencer no seu Evangelho, né? João quer nos convencer que Jesus, Ele é o Cristo, que Ele é o eu sou. E é isso que é o evangelismo. A gente, quando vai evangelizar, a gente procura mostrar para as pessoas que Jesus, Ele é o Cristo, que Ele é o eu sou. Ele é o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a ressurreição, a vida, que Ele é a luz do mundo. Tudo se concentra em Jesus Cristo. Tiago. Pastor, vendo dessa forma, a mortalidade é só do corpo, então a alma é imortal, né? E quando for ressurreto, a gente for na ressurreição, é só a matéria física que vai ressurgir, porque a alma já está com Abraão e é eterna, ou a alma morre também e ressurge? Tá, vamos lá. A alma, ela é temporal, né? Ela passa a existir a partir do momento que a gente é concebido.
Quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, ali a gente recebe um corpo começa a ser formado e ali faz parte desse corpo uma alma. Quando a gente morre, separa o corpo da alma. Mas o nosso corpo vira pó. Mas a Bíblia fala que desse pó, Deus fará um novo corpo. Um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, o texto que eu pedi para você ler em casa. O que é um corpo glorificado? É um corpo que não morre. É um corpo que não morre. É um corpo sem as manchas do pecado. Esse é o corpo glorificado. Então Deus já tem essa promessa para nós. Já é nosso esse corpo. Amém, meus irmãos? Você olha aí para o seu corpo, né? Não sei. Depois dos 40 a gente começa a sentir dores. A gente começa... Né? É igual carro, né? Carro novo não quebra, mas você começa a ficar velho, começa, né? Mas a Bíblia fala que no céu nós não vamos mais ter dores. Olha só. O nosso corpo será glorificado. Agora, como é a vida no céu? É isso que é uma grande discussão sobre isso, porque ninguém sabe. Pelo que eu vejo das Escrituras, no céu a gente vai trabalhar, a gente vai comer, a gente vai brincar, a gente vai plantar, a gente vai colher. O nosso habitat é a terra. E Deus vai fazer novo céu e nova terra. Qual é o problema da terra hoje? Qual é o problema da terra? A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra. Deus vai tirar a maldição da terra. E uma vez que Deus tirar a maldição da terra, tirar o pecado da gente e nos der um corpo glorificado, aí a nossa vida vai ser uma vida cheia de glória na presença de Deus. É isso que é o céu, meus irmãos. O céu é a volta ao paraíso, mas só que a gente não vai voltar para o jardim do Éden. Nós vamos... A criação começou num jardim, mas nós vamos entrar numa cidade gloriosa. É isso que mostra o livro de Apocalipse. Vamos lá? Verso 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou. Ela ouviu isso, levantou-se e foi depressa ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia com Marta, onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria, né? Quem são esses judeus? Lembre-se sempre, esses judeus eles vinham de Jerusalém. Amém, meus irmãos? E depois eles vão voltar para Jerusalém lá com a notícia da ressurreição de Lázaro. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando chegou Maria ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo que disse Marta, disse Maria. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, olha aqui para o texto, né? O texto, ele vai mostrar tanto a humanidade de Jesus, quanto a sua divindade. Aqui ele mostra a humanidade de Jesus. Jesus se comove como um homem, diante da morte. Jesus vê todo mundo chorando, ele fica comovido, né? Ele fica comovido, como todos. Verso 34. Onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus, o menor versículo da Bíblia, que mostra claramente a humanidade de Jesus. Ele chorou. Jesus, meus irmãos, ele não é indiferente diante da morte. Engraçado que Jesus sabia o que ia acontecer com Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus, ele não é indiferente, ele chora, ele se comove. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Na verdade, meus irmãos, aqui tem uma questão implícita. O implícito é, se ele é o Messias pôde curar um cego.
O Messias podia ter curado uma enfermidade. Será que ele é mesmo o Messias? Né? Eles estão na dúvida. O que Jesus podia fazer para demover a incredulidade do coração daqueles homens? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Os túmulos naquela época eram assim, até hoje são assim, muitos túmulos lá em Israel. Eles fazem buracos em pedras e colocam os corpos dentro, né, do buraco e depois colocam ali hoje não mais uma pedra, mas colocam ali portas, né? Verso 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, você consegue imaginar essa cena? Tire a pedra. Jesus não faz uma longa oração, ele dá uma ordem para uma pessoa morta. Quem que dá ordem para uma pessoa morta? Só Deus, meus irmãos. Porque para Deus todos estão vivos, né? Para Deus todos estão vivos, Deus tem poder. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. E ele obedece, né? Ele obedece. Ele ressurge dentre os mortos. Saiu aquele que estivera morto. Você consegue imaginar Lázaro saindo, né? Ele estava todo amarrado, né? Todo envolto ali com lençol e ataduras, né? Imagino que ele saiu talvez assim pulando. Fica imaginando, será que teve gente que saiu correndo? Mas com certeza talvez, né? Mas ele saiu dali e Jesus fala, olha, tirem ali as ataduras dele. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ezequiel capítulo 37 dá uma ideia do que vai acontecer no dia da ressurreição dos mortos. E aqui Jesus também nos dá uma ideia do que vai acontecer no dia da ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que ele vai voltar entre as nuvens com poder e grande glória. E ele vai arrebatar a igreja. Mas como vai ser o arrebatamento? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão arrebatados juntos com aqueles que estiverem vivos. Ele simplesmente vai dizer, deem-se-me os meus mortos. E eles simplesmente viverão. Você consegue imaginar isso? O poder de Deus. Meus irmãos, quem duvida disso, duvida de Gênesis 1. Deus disse o que em Gênesis 1? Haja luz. Sabe que a luz ali não é sol nem lua, né? O espaço é escuridão. Mas existe uma faixa de luz que nos permite ver o universo. Deus disse, haja luz. E depois ele foi falando e as coisas foram acontecendo. E assim, meus irmãos, vai ser na ressurreição dos mortos. Deus vai dizer, vem e você vai sair do seu túmulo, se você estiver lá. Né? Vai sair. E algumas pessoas perguntam, né? Aqueles que foram cremados, aqueles que foram queimados, aqueles que foram, né, comidos por feras, aqueles que morreram afogados, não importa. Deus vai dizer, venham e todos virão. E haverá, meus irmãos, um povo, e esse povo será arrebatado em glória para o novo céu e para a nova terra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele é o Messias. Veja o verso 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Não, olha, ele é o Messias, porque havia uma dúvida.
Se ele curou o cego, ele não poderia ter curado essa enfermidade? Será que ele é mesmo Messias? Será que o cego foi realmente curado? Mas diante daquilo que aconteceu ali, eles creram. Não, ele curou o cego, ele ressuscitou Lázaro, ele é o Messias, mas nem todos creram. Verso 46, outros, porém, há um contraste aqui, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Os fofoqueiros. Esses aqui não são arautos de boas novas. Eles são fofoqueiros. Eles não creram. Mas eles agiram movidos por maldade ali para contar para os fariseus aquilo que Jesus fez. Verso 47 em diante. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. Né? O que é o Sinédrio? O STF, né? O Supremo Tribunal Federal dos Judeus naqueles dias. Se reuniram ali. Eu fico imaginando se o presidente ali do STF, que o STF ele era formado por saduceus e por fariseus, né? Os saduceus eram dois grupos religiosos ali, judeus. A maioria deles sendo saduceus. Fica imaginando se o presidente ali do Sinédrio era um carecão. Fique só imaginando, viu, meus irmãos? Pode ser que ele era cabeludo e barbudo. Mas veja só, o que acontece, né? Se reuniu ali o Sinédrio, era composto por cerca de, salvo engano, 120 homens. O que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles reconheceram que Jesus estava operando muitos sinais. Só que Jesus não era do grupo deles, Jesus não era do time deles, Jesus não era da equipe. O que a gente está fazendo, né? Ele está operando muitos sinais. Ele está cumprindo o Antigo Testamento. Aquilo que foi dito a respeito do Messias, ele está fazendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar? Verso 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Então, olha só, né? Eles dizem assim, olha, se o povo crê em Jesus, e se espalhar a notícia, né? Se a notícia se espalhar por toda Jerusalém, e se o povo reconhecer Jesus como o Cristo, os romanos vão ouvir isso, e os romanos vão intervir. Porque quem cuidava, quem dominava Israel naquele tempo eram os romanos. Israel era vassalo dos romanos. Então o Sinédrio entendeu o seguinte, olha, se os romanos ouvirem que o povo crê que ele é o Cristo, os romanos vão intervir. E os romanos vão fazer o quê? A primeira coisa que os romanos vão fazer é tomar o nosso lugar. Vê aí o texto. É isso que eles falam. Os romanos vão tomar o nosso lugar. Virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Então, os romanos davam uma certa liberdade para os nacionalistas. Os romanos permitiam que eles tivessem ali o seu governo, né, a sua administração, e até o seu sinédrio, que era o grupo de juízes, mas os romanos não permitiam sedições. Então eles pensaram, nossa, se Jesus levantar um exército do povo lá, dizendo que ele é o Messias, os romanos vão vir e vão tirar aqui a nossa parte, a gente vive bem. Nós temos aqui as nossas regalias, e os romanos vão tirar isso da gente. E depois os romanos vão passar a governar completamente a nossa nação sem que a gente possa opinar. Então, meus irmãos, veja só, eles diziam que eles esperavam o Messias, mas na verdade eles queriam mesmo
viver bem e não queriam reconhecer Jesus como Messias. Então, o bem-estar deles era um empecilho para que eles reconhecessem Jesus como o Messias. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então Caifás aqui fez uma profecia sem saber que ele estava profetizando. Ele falou: é necessário que morra um só por toda nação. Na verdade, o que Caifás estava dizendo, vamos matar ele, porque se a gente mata ele, os romanos não intervêm na nossa nação. Mas espiritualmente, ele foi profeta, porque ele disse: um só vai morrer para ser o salvador de toda a nação. Ele era o sumo sacerdote. Incrédulo, né, carecão, mas ele era o sumo sacerdote. E desde aquele dia eles fizeram o quê? Resolveram fazer o quê? Matar Jesus. Meus irmãos, eles decidiram matar Jesus. E a decisão aqui é o seguinte: não importa o que ele faça, não importa. Jesus já tinha dado todos os sinais messiânicos. Eles decidiram matar Jesus. E aí a gente faz uma aplicação aqui para nós. Algumas pessoas, Deus pode dar todos os sinais para a pessoa, de que Ele é Deus, de que Ele a ama, mas mesmo assim a pessoa vai dizer: eu não quero, porque eu quero viver a minha própria vida. Eu não quero perder nada. Os irmãos estão compreendendo? É muito triste aqui o que acontece com os judeus. João no início do seu evangelho, ele já disse: veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Por que eles não receberam Jesus? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as suas obras. Meus irmãos, eu fico pensando, né? O que nos impede de entregarmos a nossa vida completamente a Jesus? Porque se você reconhecer que Jesus é o Cristo, você tem que entregar a sua vida a Ele. Se você reconhecer que Jesus é o Cristo, você tem que reconhecer também que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você reconhecer que Jesus é o Cristo, você vai ter que obedecer a Ele. Porque como que você não obedece se Ele é o Cristo? Meus irmãos, Ele é ou não é o Cristo? Quem é Jesus para você? Se Ele é o Cristo, se o que Ele ensinou foi o que o próprio Deus disse, então, como é que a gente vai desobedecer a Deus? Meus irmãos, vamos entregar a nossa vida para Ele. Sabe por quê? Porque sem Ele, o que sobra é a morte. E nele está a vida. Lembra do início do Evangelho? A vida estava nele. Sem Ele não tem vida, sem Ele só morte espiritual. Mas com Ele nós temos vida hoje, vida agora, e nós temos também vida eterna. Não tem nada mais maravilhoso do que crer em Jesus. Não tem nada mais maravilhoso do que estar na pessoa de Jesus, o nosso Senhor, meus irmãos. Que a nossa vida esteja inteiramente nele, que a nossa fé esteja inteiramente nele. Versículo 54, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, né? De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Virá ele a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que,
se alguém soubesse onde estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Nós vamos encerrar aqui. Semana que vem nós vamos continuar, meus irmãos, e nós vamos ver como Deus, Ele age gloriosamente através de Cristo, o nosso Senhor. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Temos aqui diante de nós uma palavra maravilhosa, poderosa. Ore a Deus agora. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos para que o Senhor nos faça crer em Jesus, que o Senhor remova todas as barreiras da incredulidade em nossos corações. O inimigo, Senhor, coloca muitas pedras no caminho para que não creiamos em Jesus, para que não o sigamos, para que não entreguemos a nossa vida completamente a Ele. Mas, Pai, nessa manhã nós queremos reafirmar a nossa fé em Jesus. Já entregamos a nossa vida a Ele, mas hoje, Pai, nós a entregamos de novo. E se alguém ainda não entregou a vida a Cristo, que entregue a Ele agora. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Não há outro a que se possa esperar. E nós cremos em Ti, Jesus, cremos nos milagres que o Senhor realizou, cremos que o Senhor ainda pode realizar milagres, mas mais do que milagres, Senhor, nós temos a certeza de que estamos em Ti, e ainda que venhamos a morrer, nós vamos viver, vamos ressuscitar dos mortos quando o Senhor voltar e vamos para o lar eterno. Ó Senhor, que a Tua igreja esteja firmada na Tua santa palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Como foi dito hoje de manhã, esse é o domingo da Igreja Perseguida. Ele é comemorado em várias denominações pelo Brasil todo, e todos os anos a equipe da Portas Abertas, eles colocam os 50 países no ranking, né, os primeiros mais perseguidos até o último. E eles escolhem um tema, e esse ano o tema é Fé Corajosa, no Oriente Médio e Norte da África. Como foi dito de manhã, as ofertas de hoje vai ser para o DIP. Se os que ofertam por Pix, por favor, identifique que é para o DIP no Pix, porque tem muita gente que dizima e oferta pelo Pix. Então, só coloca lá no Pix a razão, que é para o DIP e para os tesoureiros depois saberem a separação. Sobre os álbuns de figurinha das crianças, eu gostaria de apressar os pais que vão pagar, que quanto mais rápido a gente faz o pedido, mais rápido chega. E eu só posso pedir para todos de uma vez, porque eu não posso deixar uma criança sem. Pagar para quem, pastor? Para mim? Paga para mim, porque a gente não tem certeza se tem nota fiscal ou não. Se tiver nota fiscal, repasso o dinheiro para a igreja. Mas aí, assim, por favor, se apressem. É alguém que queira fazer a oferta para ajudar as crianças, para ficar mais barato para os pais também, pode ofertar. 20. Tá 20, porque eu já tenho as ofertas que eu já recebi, então baixou para 20. É R$ 29,90 o valor do álbum completo. Estamos com 71% de presença, e essa semana, do dia 25 ao dia 31, tivemos alguns aniversários. Dia 25 da UGS, dia 26 da CIMEI, dia 26 também do seu Manuel Augusto. Ele não está, eu gostaria que o Zézo recebesse por ele. A Juliana e o André, dia 28, aniversário de casamento, e o Sandro, dia 29. Sandro Greter. Mais alguém fez aniversário que não está aqui? Então, gostaria de chamar esses irmãos aqui à frente, e também os que têm bênçãos recebidas, para a gente possa louvar o Senhor.
A Maiara vai entregar para mim. A visita de primeira vez é a Liz, né? A Liz, a visitinha de primeira vez, gostaria que viesse aqui receber o seu cartãozinho, Liz. Vem cá. Olha que lindeza. A Maiara vai te entregar um cartãozinho ali, ó. Tô não, já não tô mais. Vou pedir para a Ana Maria fazer essa oração de gratidão. Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, agradecidos, Pai, pelos aniversários desta semana, pelos aniversários de casamento e também por aqueles que receberam bênçãos. Que o Senhor continue guardando-os, protegendo-os, livrando-os de todo o mal, e que as bênçãos, os ensinamentos do Senhor continuem sempre na vida destes irmãos, Pai. Que o Senhor, de uma maneira especial, também possa abençoar todos aqueles que aqui se encontram, dando um domingo de paz, de amor, de alegria, e que possamos estar à noite reunidos em Tua casa para ouvir e aprender da Tua palavra. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados, em Teu santo nome. Amém. Vamos nos colocar em pé, então, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, encerrando a escola dominical. Vamos, crianças, de pé também? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pessoal, olha lá o DIP, na Igreja Perseguida. Mateus, Laisa, a Yasmin e o Mateus Porto.